pelas ruas de Cuiabá ontem, Várzea Grande, deve ter se deparado e se assustado com a quantidade de focos de fumaça, de incêndio, de sinistros que ocorreram, não só em terrenos baldios, mas inclusive em casas. Foi um desespero, cenas horripilantes, parecia até filme de terror, uma coisa impressionante. E o Corpo de Bombeiros, inclusive, está tendo muito trabalho diante de várias ocorrências de incêndios, não só em vegetação, como em casas, como nós tivemos em Várzea Grande ontem, né? Casas que pegaram fogo no bairro lá no Jardim das Américas de Várzea Grande, se eu não me engano. E nós vamos voltar a falar ao vivo com o Giovanni Júnior para trazer informações sobre esses problemas aí registrados. Será que tem alguma ligação, Giovanni, esses incêndios com a alta temperatura? Nós tivemos um recorde ontem, 42 graus aqui no Vale do Rio Cuiabá. São fatores que acabam colaborando e que deixam a cidade sufocada. Além do calor intenso que está na nossa Cuiabá, existe a imprudência por parte do ser humano também, que acaba colaborando com esses sinistros que acabam sendo registrados. Só na data de ontem, Oliveira, 17 queimadas de vegetais dentro da área urbana entre Cuiabá e o município de Várzea Grande. Para poder falar sobre o assunto, nós estamos aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Alessandro Borges, que vai nos explicar sobre a estrutura. Primeiramente, bom dia para o senhor. E quando a gente fala aí, na data anterior, 17 chamados do Corpo de Bombeiro, é assustador, coronel? Sim, nesse período aumenta muito a chamada para incêndios em área urbana também. Nós estamos falando só de Cuiabá e Várzea Grande, mas atuamos em todo o estado e na área rural. Então, realmente aumenta esse período, um período que é um período crítico. Aumento de temperatura e baixa umidade do ar e muito vento. Então é propício, caso alguém ateie fogo, realmente ter uma ocorrência de maior vulto. E é o que aconteceu ontem em Várzea Grande, na região do Chapéu do Sol e aqui também na Avenida CPA, aqui atrás do Comper, né? Nós tivemos duas áreas grandes, atuação muito forte do Corpo de Bombeiros para mitigar o dano já ocorrido, porque alguém, né, foi irresponsável e colocou fogo. Inclusive, lá no Chapéu do Sol, hoje, estamos fazendo uma perícia para identificar o infrator ou os infratores para responsabilizá-los. Esse é o nosso objetivo, é fazer a prevenção, que a gente faz muito fortemente, a atuação, que é o combate, e depois, né, a responsabilização. Mas concitamos, né, que a sociedade também colabore, porque mais de 90% dos casos é uma ação humana de forma indevida. Nesse momento não adianta, não pode se fazer limpeza em pátio, colocar fogo nas folhas, porque não tem controle pelas condições climáticas e pelo forte vento. Uma fagulha pode voar 30, 40, 50 metros. Às vezes nem a pessoa sabe que ela foi a responsável, porque a fagulha voou e com essa temperatura extrema começa um incêndio em outro ponto. Então, por isso que é interessante que todos colaborem. Mas nós estamos atentos, nós estamos trabalhando muito forte com parceria lá em Várzea Grande, podemos ressaltar a parceria da Prefeitura com carros-pipas, né, com brigadistas, junto com o Corpo de Bombeiros, para trabalhar em todo o município e um trabalho que a gente tem feito de forma estruturante no estado de Mato Grosso. Agora, quando a gente fala de estrutura, diante desse fator principal que é o humano, de vários incêndios, só ontem 17, hoje a estrutura do Corpo de Bombeiros, ela consegue atender toda essa demanda ou a necessidade desses apoios ou dessa parceria em conjunto com os municípios ou com os municípios? Sim, nós temos que fazer parcerias, né, porque é uma demanda pontual. Então, inviabiliza você ter um efetivo para um atendimento desse momento. Então, o que nós fazemos? Contratamos brigadistas, o Estado contratou 174 brigadistas para colocar, né, um grupo em cada unidade de conservação. Isso estamos falando em todo o estado, no Araguaia, né, lá no Xingu, aqui em Nobres, aqui no próprio Santo Antônio, né, junto com as nossas equipes. Temos convênio com as prefeituras para que também eles forneçam carros-pipas e brigadistas para trabalhar junto com o Corpo de Bombeiros dentro dos municípios, né, e distribuindo a nossa tropa, nosso efetivo em todo o estado. Diminuímos folgas, escalas de férias, entre outras, para reforçar o efetivo na ponta. E são medidas que o Estado tem fazendo de forma estruturante e tem dado resultado. É um investimento que é feito, né, pontual, investimento no bombeiro como um todo, mas nesse período de 2, 3 meses o governo tem feito investimento no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na SEMA, para concentrar os esforços na área ambiental, né, mas está tendo resultado. Em relação ao ano passado, nós temos uma diminuição dos focos de calor.
nesse período proibitivo do dia 1º de julho a 21 de agosto, quase 40% em todo o estado, em todos os biomas, uma média do bioma amazônico, cerrado e do Pantanal. Então são medidas estruturantes que estão... É uma pena que travou ali, vamos ver se voltou. De focos de calor no Brasil nesse período. E hoje nós estamos em 4º lugar. Né? Hoje nós temos aí o 1º lugar Pará, 2º lugar Maranhão e Tocantins, e Mato Grosso em 4º em focos de calor nesse período proibitivo, mostrando que as ações do governo do estado têm dado resultado. Só para poder encerrar rapidamente, Coronel, Giovanni, algumas dicas dessas queimadas de vegetais. Oi. Apenas uma pergunta, por gentileza, ao Coronel Alessandro, comandante do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos há alguns dias, Coronel, aquele incêndio que destruiu o Morro de Santo Antônio de Leverger. Alguns anos atrás havia um destacamento de plantão lá, as autoridades, para evitar que isso acontecesse novamente. Não existe mais. Está sendo investigado, alguém vai ser punido por conta desse crime. O Morro de Santo Antônio é um símbolo, está na bandeira de Cuiabá e pegou fogo, comandante. O morro todo não pegou fogo. O que aconteceu? Houve fogo nas propriedades ali em Morrinhos, no entorno do parque, porque o parque faz divisa com diversas propriedades. Nós estávamos lá, combatemos nas propriedades privadas e ele pegou um pedaço do morro, mas na parte baixa, não subiu o morro. Foi um pedaço que divisa com a propriedade rural. Então, realmente está sendo eficiente, porque nós estamos lá e não pegou no morro, não subiu, como anos anteriores, né? Alguns anos, nós vimos lá na crista da elevação o fogo. Hoje não teve, foi na parte de divisa da propriedade com o morro. Então, não entrou, foram as propriedades rurais. Estamos, sim, investigando, fazendo a perícia para identificar a origem, para responsabilizar, né, a propriedade que começou o incêndio. Diversas pegaram fogo, mas tem a origem. Essa origem nós vamos identificar para responsabilizar. Não pegou fogo no morro como um todo, né, e nós estamos atentos e vigilantes à questão não só do Morro Santo Antônio, mas na unidade de conservação do Estado, que tem em Nobres, que tem lá na Araguaia, que tem lá na região de Colniza, né, esses brigadistas estão para ficar lá junto com a nossa equipe de forma permanente e um trabalho também com a sociedade. Se nós não envolvermos a sociedade, dificilmente teremos êxito, porque tem uma ação para isso e nós temos que evitar essa ação, temos que ter a compreensão, né, do cidadão. E esse trabalho a gente faz o ano todo e tem dado resultado, como eu disse, pelos índices, né, de focos de calor no estado de Mato Grosso e de primeiro colocado que todo ano éramos, hoje de forma absoluta, nós somos o 4º, mas se colocar proporcionalmente, que é o mais justo, na questão da área do estado de Mato Grosso, a gente cai para 7º, 8º. O Piauí passa a gente e outros estados. Isso demonstra a eficiência do trabalho do Estado na questão da preservação ambiental. Obrigado, Coronel Oliveira. Obrigado.